Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o mercado carioca do primeiro trimestre de 2020. É interessante a gente poder contextualizar um pouquinho que nós já temos informação já desde o ano passado de um crescimento do mercado carioca e de uma evolução tanto em alguns lançamentos como também no mercado na parte de vendas. Então vamos olhar um pouquinho desse mercado e esse mercado, essas informações, elas são feitas num relatório muito completo que nós trimestralmente apresentaremos à ADEME, mesmo com a captação de dados mensais, e eu queria aproveitar esse momento para indicar vocês, está aqui ó, aqui na tela o contato da ADEME Rio. A ADEME tem um relatório super completo que com certeza ajudará a todos os incorporadores, a todos os construtores do Rio de Janeiro com muita informação pertinente para a tomada de decisão. Então, esse momento aqui é apenas um en passant, um overview das informações. Mas se você quer mais informações completas, por favor, procure lá nossos amigos da ADEME, o Murilo, o Cláudio, o presidente, que com certeza você vai fazer parte de um grupo que transforma esse mercado em algo muito mais forte. Como vocês podem ver, a gente está olhando desde o primeiro trimestre de 2019 o número de lançamentos por trimestre. Se compararmos o número de lançamentos do primeiro trimestre de 2019 com o primeiro de 2020, vamos parecer que ele ficou bem equilibrado, né? Nós temos aí a variação de apenas um lançamento a mais em 2020. Se a gente olhar um pouquinho para trás, no final, no último trimestre de 2019, aí sim a gente tem um maior número de lançamentos, o que é normal. O mercado imobiliário normalmente lança menos no primeiro trimestre e até lança menos no primeiro semestre. Ele acaba aquecendo mais no terceiro e quarto trimestres, no segundo semestre do ano. O que a gente pode olhar também é a diferença entre os padrões desses lançamentos. Se olharmos os empreendimentos, a parte dos lançamentos, então nós falamos que o número de lançamentos foram de 15, correto? Se nós olharmos os lançamentos verticais, nós vamos chegar que desses 15, 5 lançamentos foram em empreendimentos de padrão econômico. 8 lançamentos foram lançamentos de padrão dos demais padrões. Podemos perceber também, agora, se nós olharmos a quantidade de unidades lançadas, vamos poder verificar que realmente, não por número de empreendimentos, mas por quantidade de unidades, o econômico é muito maior, e isso é normal, né? Não podemos esquecer que normalmente o empreendimento econômico tem muito mais unidades, e vocês, incorporadores, sabem muito bem disso, principalmente quem já trabalha nesse mercado do Minha Casa Minha Vida. Agora, queria compartilhar um pouquinho com vocês a parte de VGV lançado pelo trimestre. Isso é algo bem significativo e eu acho que é importante a gente mostrar qual a diferença, e vocês vão poder perceber nesse slide que realmente nós temos uma variação muito grande. Foi lançado em número de VGV no primeiro trimestre de 2019 476 milhões. Já no primeiro trimestre de 2020, 704 milhões. Essa evolução é grande, a gente pode perceber pelos números aí mostrados no slide. Isso é realmente importante para a gente poder ver que o lançamento ele vem seguindo de uma maneira bem gradual esse crescimento que falamos no início. Então nós começamos a ter efetivamente um mercado em recuperação, mesmo que gradual ainda, mas em recuperação. E agora nesse slide vocês podem verificar como é que fica os VGVs lançados quando a gente fala em nível de padrão, entre o padrão econômico e os demais padrões. Sem sombra de dúvida, a curva se inverte daquilo que a gente tinha olhado nos slides anteriores, em quantidade de unidades, que o econômico tem muito mais, agora o econômico tem menor número de VGV lançado em reais. Como vocês podem ver aqui, nós temos 272 milhões
em VGV lançado no mercado econômico e temos 422 milhões lançados nos demais padrões dentro da cidade do Rio de Janeiro. A quantidade de unidades lançadas por padrão, a gente pode perceber alguns fatores bem interessantes e algumas particularidades dos mercados específicos. Vamos falar aqui agora, olha que interessante, em fevereiro de 2020, nós estamos falando do trimestre, em fevereiro de 2020 foram lançadas 417 unidades de vertical. Então a gente realmente comprova essa curva. E se eu fizer uma comparação de março de 2019 com março de 2020, esse aumento é muito maior. Nós estamos falando em 171% de aumento proporcional em VGV, em número de unidades lançadas. O que é importante a gente realmente perceber é essa evolução que vem acontecendo na parte de mercado, efetivamente de oferta de produto ao consumidor do mercado imobiliário. Agora vamos falar, gente, de algo muito importante, que eu tenho certeza que é uma grande preocupação de vocês, incorporadores e construtores. Vamos falar um pouquinho da parte de vendas. Não adianta a gente ter um mercado indo para um equilíbrio e crescente em lançamento se ele não tem uma boa variação de vendas. Então, nós vamos falar sobre o primeiro TRI de 2020, que ainda não pegou nenhum tipo de rescaldo do isolamento social e da pandemia. Mais ou menos em meados do mês de março, onde começou o afastamento social numa cidade como o Rio de Janeiro, que houve depois disso um maior impacto, mas até esse primeiro TRI o impacto ainda foi pequeno, como a gente pode verificar nas vendas nesse momento. E aí vocês vão conseguir perceber qual que é a oferta lançada de cada um dos padrões. Então, a oferta lançada total que nós temos hoje no banco de dados. E aqui cabe uma explicação a vocês. Como funciona o banco de dados na metodologia da CEBIC e BRAIN? O banco de dados está completo, com unidades primárias, ou seja, na mão dos incorporadores, a partir do momento da emissão do RI, ele está disponível à venda, ele entra ao banco de dados. Ele só vai sair ao banco de dados para o segundo banco de dados, que é o banco de dados de esgotados, a partir que se vem da última unidade na mão do incorporador. Então, nós temos hoje, nesse mercado, se a gente olhar todo o banco de dados disponível na cidade do Rio de Janeiro, nós temos 48.564 unidades. Ou seja, o que nós temos de oferta final, conforme a gente pode olhar aqui nesse slide, é 8.862 unidades à disposição dos compradores. Aqui vale alguns comentários sobre esse slide. Nós temos uma movimentação muito grande das vendas líquidas no econômico. Representou quase 82% de toda a venda do período, dos 3 meses primeiros desse ano. Aí a gente tem um pouquinho de vendas do luxo e do super luxo, Então, nós temos 78 unidades do luxo que foram vendidas, 61 unidades do super luxo que foram vendidas. É importante só para poder contextualizar, o que a gente está falando de luxo e super luxo é tickets que são maiores do que 1 milhão, certo? Então realmente são vendas expressivas dentro do mercado e daquela composição que nós separamos de diversos mercados fora o econômico. Ótimo! Depois da gente olhar que as vendas realmente vêm melhorando e como a gente viu esses números, é importante a gente falar um pouquinho sobre as vendas líquidas por tipologia, para a gente olhar qual é a tipologia que mais está vendendo nesse momento. Podemos verificar que no primeiro TRI foram vendidos quase 83% de todas as vendas, foram de 2 dormitórios. Realmente é a maior quantidade de vendas porque atinge o mercado econômico. Então isso já é de maneira quase que habitual o que mais vende. Então o mercado econômico vende 2 dormitórios. Agora vamos olhar um paralelo de tudo que nós já mostramos para vocês nesse Fique por Dentro do Mercado Rio de Janeiro.
a gente vai olhar tanto a curva de lançamentos como a curva de vendas, para a gente poder mostrar para vocês como é que está o perfil nesse momento dos empreendimentos e das vendas desses empreendimentos no Rio de Janeiro. Nós temos uma descendência na quantidade de unidades vendidas de 17 até próximo a julho de 18. E depois começa um crescimento, e esse crescimento se acentua em 2019. Aqui eu acho que é interessante a gente comentar. A parte de vendas, eu creio que no Rio de Janeiro, a crise acabou atingindo o Rio de Janeiro um pouquinho depois do que o resto do país. Por que motivo? Em 2016, ainda estávamos com a Olimpíada no Rio. Então, com certeza o Rio conseguiu surfar um pouquinho ainda essa onda, conforme a gente pode verificar aqui. Aí há uma queda durante um período, mas aí a partir de setembro de 18 e continuando o ano inteiro de 19, a gente começa um crescimento no nível de vendas. E aí nós podemos mostrar que entre janeiro de 2020 e março de 2020 ficou equilibrado, não houve grande variação, mas nós estamos falando aí em mais de 15.800 unidades vendidas nesses períodos. Então é uma quantidade realmente interessante para a gente poder analisar. Se olharmos a curva de lançamento, vamos verificar que houve quase que um equilíbrio em 2017, aí um pequeno crescimento em 18, um aumento no final de 18 e em 19, ascendência pequena, chegando até uma diminuição em 2019 e aí um crescimento que também se mostrou estável no primeiro trimestre de 2020. Então nós temos aí uma base de quase 10 mil unidades lançadas, tanto em janeiro de 2020 como em março de 2020, conforme vocês podem verificar. Agora, pessoal, vamos para uma análise meio que geral desse mercado, para a gente poder ter alguns números que vocês possam ficar gravados para utilizarem nas suas empresas, especificamente nesse momento. Então, a gente vai trazer uma informação do mercado residencial vertical, conforme vocês estão vendo, do comercial vertical e do mercado residencial horizontal. O que a gente pode falar? No total, são 333 empreendimentos na base de dados. Desse total de empreendimentos, 270 são empreendimentos residenciais verticais. 42 unidades são empreendimentos comerciais verticais. 21 empreendimentos são empreendimentos residenciais horizontais. A oferta final, o que nós temos hoje em estoque primário, são 8.862 unidades no residencial vertical e 287 unidades no residencial horizontal. Se olharmos a disponibilidade sobre oferta, que é próximo a 18%, vamos verificar que a oferta final na cidade do Rio de Janeiro é abaixo da média nacional, ou seja, nós não temos uma grande quantidade de oferta. Isso é importante a gente verificar e constatar. Por que eu digo que isso é importante? Porque quando a gente tem uma oferta semelhante a essa disponibilidade, pode ser que em alguns momentos, algumas tipologias, alguns padrões e alguns bairros já tenham um número menor de unidades disponível à disposição do comprador, o que pode gerar uma certa escassez. Agora, vamos mostrar um pouquinho para vocês em nível de tipologia, qual é o estoque final em nível de tipologia no Rio de Janeiro. Podemos olhar pelo slide que nós temos hoje em oferta final no Rio de um dormitório apenas 221 unidades. De 2 dormitórios, 6.961 unidades. E aqui a gente volta àquele comentário anterior. É a maior quantidade de unidades disponível, vendida em lançamento. Então aqui não poderia ser diferente, também é a maior quantidade de unidade em estoque final. De 3 dormitórios temos 1.444 e de 4 dormitórios ou mais ainda temos disponível
236 unidades. Se olharmos a variação, vamos perceber que a menor quantidade de unidade disponível sobre oferta é do 4 dormitórios ou mais, mas em seguida já vem o 3 dormitórios, o que pode ser uma oportunidade em alguns mercados. Falando um pouquinho para vocês sobre tipologia e sobre essa grande quantidade de unidades de 2 dormitórios, vem aí um ponto importante para a gente também analisar. Olha que interessante, podemos verificar que quase 70% de todas as unidades de 2 dormitórios estão numa metragem a até 49 metros, como podemos perceber nesse slide. Então, as unidades de 2 dormitórios, que são maciçamente a maior parte do mercado, elas estão limitadas em quase 70% na unidade de até 49 metros quadrados. Agora, a gente entra num ponto sensível de todo o corpo humano, o bolso. Então vamos falar um pouquinho sobre o preço do metro quadrado, a média de preço de metro quadrado na cidade do Rio de Janeiro. Podemos olhar aqui que nós temos o preço médio, a metragem privativa média e aí um preço relativo do metro quadrado. Se olharmos o especial é aquele empreendimento que você tem estúdio, um dormitório, é um empreendimento diferenciado para você poder segregar ele do econômico, que é o empreendimento de menor ticket. Então, esse especial, ele tem uma área média de 44 metros, ele tem um preço médio de 414 mil, ele tem um preço de metro quadrado próximo a 9.300 e um pouquinho. O que é interessante a gente olhar é as diferenças entre os preços e a média. Se pegarmos a média de preço no Rio de Janeiro, vamos verificar, conforme vocês podem constatar, R$ 7.638 por metro quadrado. Essa é a média, sendo que a média também do tamanho dos imóveis é de 71 metros quadrados. É só para poder dar uma ideia, mas com certeza vocês vendo esse slide, vocês vão conseguir constatar qual é realmente o preço e o tamanho médio por padrão na cidade do Rio de Janeiro. Pessoal, aproveitando um pouquinho que a gente está falando sobre lançamento, sobre unidade, sobre oferta final, é muito legal se a gente puder olhar quais são as datas de lançamento desses empreendimentos. Para a gente olhar qual foi o momento que entrou muitas unidades no mercado. A gente pode perceber que até 2013, de todo o mercado, nós temos aí basicamente 64%, são 27 empreendimentos lançados até 2013. Depois disso, você tem 7 em 2014, chegando a 2020 com nenhum lançamento. É só para poder vocês constatarem que houve realmente um boom de lançamento, mas o mercado vem se equalizando no número de lançamentos. Então isso é muito interessante e muito importante para a gente poder constatar a saúde e o equilíbrio do mercado. Bem, depois de vermos todas essas informações, essa quantidade de informações, e essa quantidade de informações é apenas uma pequena parte que separamos para vocês no dia de hoje. O relatório da ADM completo é muito mais amplo e tem muito mais informação. Então, finalizamos mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain, falando sobre o mercado do Rio de Janeiro. Muito obrigado!